Preciso de uma mãe para minhas filhas e você precisa de abrigo. O fazendeiro pediu a mão da moça. Capítulo 1. A tempestade que mudou destinos. A chuva caía torrencialmente sobre a pequena cidade de Vale Esperança, naquela tarde de março de 1952. As ruas de terra batida se transformaram em lamaçais, e o vento uivava entre as casas simples de madeira e tijolo, carregando consigo as folhas arrancadas das árvores centenárias que sombreavam a praça central. Helena Mendes correu pela rua principal, protegendo com um xale surrado a pequena mala de couro que carregava, seus únicos pertences no mundo. Aos 23 anos, Helena havia perdido tudo em questão de semanas. Primeiro, a morte súbita de seu pai, o sapateiro da cidade, vítima de uma pneumonia que se agravou rapidamente. Depois, a descoberta de que as dívidas deixadas por ele eram maiores do que qualquer coisa que possuíam. A pequena casa onde nascera e crescera foi vendida para quitar os débitos, e Helena se viu sozinha no mundo, sem família, sem lar, sem perspectivas. Durante os últimos 3 dias, havia procurado trabalho em cada estabelecimento da cidade. Tentara a padaria dos alemães, a mercearia do senhor João, até mesmo o salão da dona Carmen, mas a resposta era sempre a mesma. Tempos difíceis, poucos recursos, sem vagas disponíveis. Sua última esperança havia sido a família Montenegro, que precisava de uma governanta para cuidar dos 3 filhos pequenos, mas quando chegou lá, descobriu que já haviam contratado uma prima distante para a função. Agora, enquanto a tempestade se intensificava, Helena não sabia mais para onde ir. Havia passado as 2 últimas noites na pensão da dona Mercedes, mas seu dinheiro havia acabado. A proprietária, uma mulher de coração duro e olhos frios, havia deixado claro que não toleraria mais uma noite sem pagamento. Não sou casa de caridade, havia dito com desdém. E moça bonita como você sempre encontra um jeito de se virar, se é que me entende. A insinuação maldosa fizera Helena corar de vergonha e indignação, mas ela engolira o orgulho e saíra sem dizer palavra. Preferia enfrentar a tempestade a aceitar o tipo de ajuda que dona Mercedes sugeria com seus comentários venenosos. Encharcada até os ossos, Helena procurava desesperadamente por algum lugar onde se abrigar quando viu a luz amarelada de uma pequena lanchonete ainda aberta. Café do Zé, dizia a placa despintada na frente. Sem outras opções, empurrou a porta e entrou, pingando água pelo chão de tábuas gastas. O local era simples, mas acolhedor. Algumas mesas de madeira, um balcão comprido, o cheiro de café forte no ar e o som do rádio tocando uma música sertaneja baixinho. Atrás do balcão, um homem de meia idade, careca e barrigudo, a observou com curiosidade misturada a compaixão. "Meu Deus do céu, menina, você está encharcada!" exclamou Zé, o proprietário. "Vem cá, senta aqui perto do fogão, vou te dar um café quente." Helena hesitou. Não tinha dinheiro nem para um café, mas o frio que sentia nos ossos e o cheiro acolhedor do lugar a fizeram aceitar a gentileza. Sentou-se em uma cadeira próxima ao fogão, a lenha que aquecia o ambiente, e aceitou a xícara fumegante que Zé lhe ofereceu. "Não vejo você por aqui", disse ele, limpando o balcão com um pano. "É nova na cidade?" "Nasci aqui", respondeu Helena com voz baixa. "Sou." Era filha do seu Manuel, o sapateiro. O rosto de Zé se iluminou com reconhecimento e depois se entristeceu. "Ah, sim, seu Manuel. Homem bom, que Deus o tenha. Soube que ele se foi. Meus sentimentos, menina. E você como está se virando?" A pergunta simples quebrou as defesas de Helena. As lágrimas que havia segurado por dias finalmente vieram, misturando-se com a água da chuva que ainda pingava de seus cabelos. Entre soluços, contou sua situação. A morte do pai, as dívidas, a perda da casa, a busca infrutífera por trabalho. Zé escutou em silêncio, balançando a cabeça com compreensão. Quando ela terminou,
Ele ficou pensativo por um momento, tamborilar os dedos no balcão. Olha, Helena, disse finalmente, eu gostaria de poder te ajudar, mas você sabe como as coisas estão difíceis. Mal consigo manter este lugar funcionando. Fez uma pausa. Mas talvez eu conheça alguém que precise de ajuda. Nesse momento, a porta se abriu novamente e uma rajada de vento e chuva entrou junto com um homem alto e forte, de ombros largos cobertos por um poncho de couro. Ele sacudiu a água do chapéu antes de pendurá-lo num gancho próximo à porta e se dirigiu ao balcão com passos seguros. Boa tarde, Zé, disse com voz grave, mas gentil. Um café bem forte, por favor. Esta chuva não quer dar trégua. Helena observou o homem discretamente. Ele aparentava ter entre 35 e 40 anos, com cabelos castanhos um pouco longos, olhos escuros e traços marcados pelo sol e pelo trabalho. Suas mãos eram grandes e calejadas, mas se moviam com delicadeza ao pegar a xícara de café. Havia algo nele que transmitia ao mesmo tempo força e gentileza, uma presença que ocupava o espaço sem ser intimidadora. Rafael, disse Zé de repente, como se tivesse tido uma inspiração. Que bom que você apareceu. Quero te apresentar alguém. O homem, Rafael, olhou para Helena pela primeira vez e ela sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Não era apenas o fato de ele ser atraente, mas havia uma qualidade em seu olhar, uma mistura de curiosidade e bondade que a fez se sentir vista, realmente vista, pela primeira vez em muito tempo. Esta é Helena, continuou Zé. Filha do seu Manuel, o sapateiro. Ela está passando por um momento difícil. Rafael assentiu respeitosamente. Lamento pela perda de seu pai, senhorita. Seu Manuel consertou minhas botas algumas vezes. Homem honesto e trabalhador. Obrigada, murmurou Helena, sentindo-se estranhamente tímida diante deste homem. Zé olhou de um para o outro e depois se inclinou sobre o balcão, baixando a voz. Rafael, você não estava me dizendo outro dia que precisava de ajuda lá na fazenda? Que as meninas estavam dando muito trabalho para a sua sogra? Rafael ficou sério, suas sobrancelhas se franzindo levemente. É verdade, mas... E você, Helena? Continuou Zé, ignorando a hesitação de Rafael. Não está procurando trabalho? Um silêncio constrangedor se instalou no pequeno café. Helena sentia o rosto queimar de vergonha. Não queria parecer desesperada, mesmo estando exatamente nessa situação. Rafael, por sua vez, parecia estar avaliando a situação com cuidado. Senhorita Helena, disse ele finalmente, sua voz ainda mais suave. O Zé tem razão sobre eu precisar de ajuda. Sou viúvo há 2 anos e tenho 2 filhas pequenas. Minha sogra tem cuidado delas. Mas ela está ficando mais velha e às vezes se sente sobrecarregada. Fez uma pausa. Seria muita indelicadeza se eu perguntasse se a senhorita tem experiência com crianças? Helena sentiu uma faísca de esperança acender em seu peito. Ajudei a criar meus primos quando eram pequenos, disse rapidamente. Sei cozinhar, limpar, cuidar de casa. Sempre ajudei meu pai com tudo. Rafael assentiu lentamente. E... Perdoe-me a pergunta direta, mas qual é exatamente sua situação atual? A pergunta, embora feita com delicadeza, atingiu Helena como um soco. Ela baixou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Não tenho onde morar, admitiu em voz baixa. Nem dinheiro, nem família. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Helena podia ouvir apenas o som da chuva no telhado e o tic-tac do relógio na parede. Preparou-se para mais uma rejeição, mais uma porta se fechando em sua cara. Mas então Rafael falou, e suas palavras mudaram o rumo de sua vida para sempre. Senhorita Helena, disse ele, sua voz carregada de uma seriedade que fez ela levantar os olhos para encontrar os dele. Preciso de uma mãe para minhas filhas, e você precisa de abrigo. Seria
Seria muita ousadia de minha parte se eu pedisse sua mão em casamento. O silêncio que se seguiu à proposta de Rafael pareceu se estender por uma eternidade. Helena ficou olhando para ele sem conseguir processar completamente o que havia escutado. Casamento? Com um completo estranho? Zé parou de limpar os copos de boca aberta, claramente não esperando que sua tentativa de ajudar tomasse essa direção. O senhor está falando sério? Perguntou Helena finalmente, sua voz quase um sussurro. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava seu próprio nervosismo. Sei que parece loucura e talvez seja, mas não é uma proposta feita por impulso. Ele se virou para encará-la completamente. Senhorita Helena, vou ser completamente honesto com a senhora. Não estou oferecendo um casamento por amor. Estou oferecendo um acordo prático que pode beneficiar a nós dois. Helena sentiu algo se apertar em seu peito. Uma mistura de alívio e desapontamento que ela mesma não conseguia compreender completamente. Rafael continuou, sua voz ganhando mais firmeza conforme falava. Minha fazenda fica a 1 hora daqui, na direção das montanhas. É um lugar bonito, com uma casa grande e confortável. Tenho terras boas, gado, uma vida estável, mas desde que minha esposa morreu, as coisas têm sido difíceis. Ele parou para tomar um gole de café, organizando os pensamentos. Minhas filhas são boas meninas, mas Clara tem apenas 8 anos e Sofia 5. Elas precisam de uma figura materna, alguém que as ensine coisas que eu, por ser homem, não posso ensinar adequadamente. Minha sogra, Dona Antônia, tem feito o que pode, mas ela tem 70 anos e não aguenta mais correr atrás de 2 crianças. Helena ouvia em silêncio, tentando imaginar essas crianças, essa vida que estava sendo oferecida a ela como uma tábua de salvação. Em troca, continuou Rafael, ofereço um lar, segurança, respeito e a promessa de que será tratada como senhora da casa. Não seria um casamento de conveniência apenas para mim. A senhora teria verdadeira autoridade sobre o lar e as crianças. E quanto a... Helena hesitou, sentindo o rosto esquentar. Quanto às expectativas de um casamento real. Rafael a encarou diretamente, sem desviar o olhar. Isso dependeria inteiramente da senhora. Não forçaria nada. Se com o tempo surgisse afeição entre nós, seria natural. Se não, continuaríamos como parceiros respeitosos, cuidando das meninas. A honestidade bruta de Rafael era ao mesmo tempo reconfortante e desconcertante. Helena havia crescido ouvindo histórias românticas, sonhando com um casamento por amor, com um homem que a cortejasse com flores e promessas poéticas. Mas a realidade de sua situação atual tornava tais sonhos luxos que não podia se permitir. Por que eu? Perguntou ela. O senhor nem me conhece. É verdade, admitiu Rafael. Mas conheço sua família. Seu pai tinha reputação de homem honesto e trabalhador. E posso ver em seus olhos que a senhora é uma pessoa decente. Às vezes, a necessidade mútua pode ser uma base mais sólida para um casamento do que paixões que se esgotam rapidamente. Zé, que havia acompanhado a conversa em silêncio, finalmente se manifestou. Helena, minha filha, sei que é uma decisão difícil, mas Rafael é um homem bom. Conhece a família há anos, perdeu a esposa em complicações no parto do 3º filho, que não sobreviveu. Desde então, tem se dedicado inteiramente às meninas e à fazenda. Helena olhou pela janela. A chuva continuava forte, e ela podia ver sua própria reflexão no vidro, uma moça jovem, bonita apesar das roupas simples e dos cabelos molhados, mas com olhos que revelavam o cansaço de quem havia perdido muito em pouco tempo. Posso pensar? Perguntou ela. É claro, disse Rafael imediatamente. É uma decisão importante, mas devo dizer que, se aceitar,
Gostaria que o casamento fosse em breve. As meninas precisam de estabilidade. E eu... Ele hesitou. Eu não gostaria que houvesse boatos na cidade sobre uma moça solteira vivendo em minha casa. A observação era prática e compreensível, mas Helena sentiu uma pontada de irritação. Mesmo nesta situação de salvação, as convenções sociais e a reputação tinham que ser consideradas. Onde eu ficaria esta noite? Perguntou ela, a realidade imediata se impondo. E amanhã? Rafael e Zé trocaram um olhar. Foi Zé quem respondeu. Minha irmã tem um quarto pequeno nos fundos da casa dela. Não é luxo, mas é limpo e seco. Posso falar com ela. E eu pagaria a estadia, acrescentou Rafael rapidamente, independentemente de sua decisão sobre minha proposta. A generosidade do gesto tocou Helena profundamente. Aqui estava um homem que nem a conhecia direito, oferecendo não apenas uma solução para seus problemas, mas fazendo-o com dignidade e respeito. Senhor Rafael, disse ela lentamente, o senhor poderia me falar mais sobre suas filhas? Como elas são? O rosto de Rafael se iluminou pela primeira vez desde que entrara no café. Clara é a mais velha. É inteligente, curiosa, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Adora histórias e está aprendendo a ler melhor. Mas desde que a mãe morreu, ela assumiu responsabilidades demais para uma criança de 8 anos. Às vezes a vejo tentando cuidar da irmã menor como se fosse adulta. Ele parou, uma sombra passando por seus olhos. Sofia é mais tímida, mas doce como mel. Ainda chama pela mãe às vezes, especialmente quando está doente ou com medo. Ambas são boas meninas, mas sei que sentem a falta de uma presença feminina na casa. Helena podia imaginar essas crianças, e seu coração se apertou pensando nas meninas pequenas lidando com a perda da mãe. Ela própria sabia como era ficar órfã, embora fosse muito mais velha quando perdeu o pai. Como era sua esposa? Perguntou ela suavemente. Rafael ficou quieto por um momento. Lucia era uma boa mulher, gentil, paciente com as meninas, excelente dona de casa. Nós nos casamos jovens por amor. Sua voz ficou distante. Ela morreu tentando me dar o filho homem que eu tanto queria. O bebê não sobreviveu e ela teve complicações. Morreu 3 dias depois do parto. A dor em sua voz era real e profunda. Helena compreendeu que este homem havia amado verdadeiramente sua primeira esposa, e isso, estranhamente, a tranquilizou. Um homem capaz de amar profundamente era um homem de caráter. Sinto muito, disse ela sinceramente. Foi há 2 anos, respondeu ele. O luto já não é tão intenso, mas a saudade permanece. Por isso sou honesto sobre este casamento não ser por amor. Ainda amo Lúcia. Sempre amarei. Mas as meninas precisam de cuidados que eu não posso dar, e uma casa precisa de uma mulher para ser completa. A honestidade de Rafael era brutal, mas Helena preferiu isso a mentiras ou falsas promessas. Pelo menos sabia exatamente onde estava pisando. Se eu aceitar, disse ela lentamente, quando seria o casamento? Na próxima semana, se possível. Padre Miguel pode celebrar a cerimônia na capela da fazenda. Seria algo simples, apenas com algumas testemunhas. Helena assentiu. Uma semana para mudar completamente de vida. Uma semana para passar de moça órfã e desamparada a esposa e mãe substituta. Posso conhecer as meninas antes de decidir definitivamente? Perguntou ela. É claro, disse Rafael. Se quiser, posso levá-la amanhã à fazenda, para que veja o lugar e conheça Clara e Sofia. Se não se sentir confortável, não haverá compromisso algum. A oferta era justa e sensata. Helena olhou novamente pela janela. A chuva estava diminuindo, mas seu futuro continuava incerto. Podia tentar continuar procurando trabalho na cidade, talvez em alguma cidade vizinha, mas sem recursos e sem conhecidos. As perspectivas eram sombrias. A proposta de Rafael, por mais estranha e súbita que fosse, oferecia estabilidade e propósito.
Está bem, disse ela finalmente. Amanhã irei conhecer sua família e sua casa. Depois decidiremos. Rafael assentiu solenemente. É uma decisão sábia. Ele terminou seu café e se levantou. Vou falar com a irmã do Zé sobre o quarto para esta noite. Pegou o chapéu e parou junto à mesa dela. Senhorita Helena, independentemente de sua decisão, quero que saiba que admiro sua coragem. Não é fácil enfrentar a vida sozinha como está fazendo. Depois que Rafael saiu, Zé se aproximou da mesa onde Helena ainda estava sentada, processando tudo o que havia acontecido. Você vai aceitar? Perguntou ele. Não sei, respondeu Helena honestamente. É tudo tão repentino, tão prático. Às vezes, os casamentos práticos dão mais certo que os românticos, disse Zé filosoficamente. Rafael é um bom homem, Helena. Perdeu muito, mas não deixou a amargura tomar conta dele. E aquelas meninas, elas precisam mesmo de uma mãe. Helena passou a noite na casa da irmã de Zé, uma mulher gentil chamada Conceição, que a acolheu sem fazer perguntas indiscretas. Deitada na cama simples, ouvindo a chuva finalmente diminuir, Helena pensou sobre as escolhas que a vida às vezes nos força a fazer. Não era o futuro que havia sonhado, mas talvez fosse o futuro que precisava. A manhã seguinte amanheceu clara e fresca, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado o mundo. Helena acordou antes do sol nascer, incapaz de dormir mais, com o estômago embrulhado de nervosismo. Hoje conheceria as filhas de Rafael e veria a fazenda que poderia se tornar seu novo lar. Conceição, a irmã de Zé, foi extremamente gentil durante o café da manhã, oferecendo-lhe um vestido limpo e passado que pertencera à sua filha mais nova. É um pouco grande, mas fica bonito em você, disse, ajudando Helena a ajustar a saia azul marinho com pequenas flores brancas. E peguei emprestado este chale da vizinha. O vento nas montanhas pode ser frio, mesmo de dia. Helena se olhou no pequeno espelho do quarto e viu uma moça que parecia mais jovem e esperançosa do que se sentia. O vestido limpo e o cabelo arrumado em uma trança solta lhe davam uma aparência respeitável, quase festiva. Rafael chegou pontualmente às 8 horas, conduzindo uma carroça puxada por 2 cavalos baios bem cuidados. Ele próprio parecia diferente sob a luz do dia, mais jovem, menos austero. Usava calças de tecido resistente, uma camisa branca limpa e um colete de couro marrom. Quando a viu, sorriu pela primeira vez, e Helena notou como o sorriso transformava completamente seu rosto. Bom dia, senhorita Helena. Dormiu bem? Sim, obrigada. E o senhor? Para ser honesto, não muito, admitiu ele, ajudando-a a subir na carroça. Fiquei pensando se não fui precipitado demais ontem. Espero que não tenha se sentido pressionada. Helena se acomodou no banco ao lado dele, consciente da proximidade e do cheiro limpo de sabão e couro que ele exalava. Não se preocupe. Também passei a noite pensando, e entendo que às vezes as circunstâncias nos obrigam a tomar decisões práticas. Enquanto a carroça seguia pela estrada de terra que levava às montanhas, Rafael foi contando sobre a região. A fazenda se chamava Águas Claras, por causa de um riacho que cortava a propriedade, alimentado por nascentes das montanhas. Criava gado, principalmente, mas também plantava milho, feijão e tinha uma horta próspera. A casa havia sido construída por seu pai décadas atrás, quando a família chegara à região em busca de terras férteis. É isolado, disse ele honestamente. A cidade mais próxima é Vale Esperança, e mesmo assim é 1 hora de viagem. Temos alguns vizinhos, mas as propriedades são grandes e as casas ficam distantes. Pode ser solitário para quem está acostumada com a vida da cidade. Não me importo com solidão, respondeu Helena. Às vezes é melhor que companhia ruim. Rafael a olhou de soslaio, curioso sobre o que ela quis dizer, mas não perguntou. Continuaram a viagem em um silêncio confortável,
com Helena observando a paisagem que se abria diante deles. As montanhas se erguiam majestosas contra o céu azul, cobertas de vegetação verde e densa. O ar estava limpo e fresco, carregado do perfume de flores silvestres e terra úmida. Quando finalmente avistaram a fazenda, Helena prendeu a respiração. A casa era maior do que havia imaginado. Uma construção sólida de pedra e madeira, com varanda larga na frente e janelas amplas que prometiam ambientes iluminados. Ao redor, havia currais organizados, estábulos bem cuidados, uma horta cercada e, mais além, campos verdes onde o gado pastava tranquilamente. "É linda", disse ela sinceramente. "Obrigado. Meu pai escolheu bem o local. A vista das montanhas nunca enjoa, e a terra é boa para praticamente tudo que se planta." Quando se aproximaram da casa, duas figuras pequenas apareceram na varanda, acompanhadas de uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos. As meninas ficaram grudadas na saia da avó, observando a chegada da carroça com curiosidade misturada à timidez. "Papai!" gritou a menor das duas, correndo em direção à carroça assim que Rafael parou os cavalos. Ela tinha cachos louros que brilhavam ao sol e olhos grandes e expressivos. Claramente a Sofia de 5 anos. Clara, a mais velha, aproximou-se mais devagar, com a dignidade séria de alguém que havia amadurecido precocemente. Tinha os cabelos castanhos como o pai e o mesmo formato de olhos, mas havia nela uma gravidade que tocou o coração de Helena. "Meninas", disse Rafael, descendo da carroça e ajudando Helena a descer em seguida. "Quero que conheçam a senhorita Helena. Helena, estas são minhas filhas, Clara e Sofia." Sofia escondeu-se atrás das saias de Rafael, espiando Helena com curiosidade. Clara deu um passo à frente e fez uma pequena reverência, claramente instruída sobre boas maneiras. "Prazer em conhecê-la, senhorita Helena", disse com voz clara, mas seus olhos eram cautelosos. "O prazer é meu, Clara", respondeu Helena, agachando-se para ficar na altura das meninas. "E você, Sofia, não vai me cumprimentar?" Sofia sussurrou algo no ouvido do pai, que riu baixinho. "Ela quer saber se você vai embora logo", traduziu ele. Helena sorriu para a menina pequena. "Isso depende. Vocês gostariam que eu ficasse um pouco?" Foi Clara quem respondeu, com a seriedade de alguém muito mais velha. "O papai disse que você pode ser nossa nova mamãe." A observação direta fez Helena engolir em seco. "E o que vocês acham disso?" Clara trocou um olhar com a irmã menor. "Nossa mamãe está no céu com Jesus", disse ela. "Mas às vezes é difícil fazer as coisas sem ter uma mamãe aqui." A honestidade inocente da menina tocou Helena profundamente. Antes que pudesse responder, a mulher mais velha se aproximou. Certamente Dona Antônia, a sogra de Rafael. "Senhorita Helena", disse ela com voz educada, mas reservada, "seja bem-vinda. Sou Antônia, mãe da Lúcia." O primeiro encontro com a sogra de Rafael foi cordial, mas tenso. Dona Antônia era uma mulher digna, de postura ereta, apesar da idade, com olhos inteligentes que pareciam avaliar cada movimento de Helena. Durante o almoço, servido na mesa grande da cozinha arejada, ela fez perguntas educadas, mas diretas, sobre a família de Helena, sua educação, suas habilidades domésticas. "Sabe cozinhar para muitas pessoas?" perguntou. "Sim, senhora. Sempre ajudei meu pai e às vezes cozinhava para os vizinhos quando precisavam." "E costura, fazer remendos, ajustar roupas das meninas conforme crescem?" "Aprendi com minha mãe antes dela morrer. Não sou a melhor costureira do mundo, mas me viro bem. E paciência, crianças podem ser desafiadoras." Helena olhou para Clara e Sofia, que comiam em silêncio, claramente habituadas a essas avaliações de possíveis cuidadoras. "Creio que paciência é algo que se desenvolve com amor", respondeu ela.
E não é difícil ter paciência com crianças quando se genuinamente se importa com elas. Dona Antônia assentiu lentamente e Helena teve a impressão de ter passado em algum teste não declarado. Após o almoço, Rafael mostrou-lhe a casa inteira. Era ampla e bem construída, com 4 quartos, uma sala grande com lareira, a cozinha espaçosa e uma despensa bem organizada. O quarto que seria dela, o antigo quarto conjugal, era amplo e luminoso, com janelas que davam para as montanhas. Helena notou que Rafael havia removido todos os pertences pessoais da primeira esposa, mas mantido a mobília sólida e bonita. Pode mudar o que quiser, disse ele, fazer como se sente mais confortável. As meninas a seguiram durante todo o tour, e Helena percebeu que elas observavam cada reação sua com interesse. Quando chegaram ao quarto das duas, que dividiam uma cama grande, Sofia finalmente perdeu a timidez. "Quer ver minha boneca?" perguntou, correndo para pegar uma boneca de pano bem cuidada. "É linda", disse Helena sinceramente. "Como ela se chama?" "Maria", respondeu Sofia. "A vovó fez para mim quando a mamãe morreu." Clara, mais reservada, mostrou seus livros. Poucos, mas bem cuidados. "Estou aprendendo a ler histórias para Sofia", explicou. "Mas algumas palavras são difíceis." "Posso ajudá-la se quiser", ofereceu Helena. "Adoro histórias." Os olhos de Clara se iluminaram pela primeira vez. "De verdade? Você sabe muitas histórias?" "Muitas. Meu pai contava histórias maravilhosas e eu decorei várias delas." Passaram a tarde toda juntas. Helena ajudou Dona Antônia na cozinha preparando o jantar, brincou com Sofia no quintal, ajudou Clara com a leitura. Quando chegou a hora de voltar para a cidade, as meninas pareciam genuinamente tristes com sua partida. "Você vai voltar?" perguntou Sofia, segurando a mão de Helena. "Vou pensar com carinho na possibilidade", respondeu ela, beijando a testa da menina. Durante a viagem de volta, Rafael e Helena conversaram sobre aspectos práticos do possível casamento. Ele explicou que ela teria autoridade completa sobre a administração da casa, a educação das meninas e as decisões domésticas. Financeiramente, ela teria acesso aos recursos necessários para manter a casa e comprar o que precisasse para si mesma e as crianças. "E Dona Antônia?" perguntou Helena. "Como ela se sentiria com outra mulher assumindo o comando da casa?" Rafael suspirou. "Minha sogra é uma mulher boa, mas forte. Ela assumiu o controle quando Lucia morreu, e sei que será difícil para ela entregar as rédeas, mas ela também está cansada. Tem problemas nas costas e nas mãos, e cuidar de 2 crianças pequenas está se tornando pesado demais." "Ela ficaria morando conosco?" "Por enquanto, sim. Ela não tem outro lugar para ir, e, sinceramente, sua experiência seria valiosa, especialmente no início. Mas a autoridade final seria sua." Helena assentiu, compreendendo que esse seria um dos maiores desafios: estabelecer seu lugar na hierarquia familiar sem desrespeitar a mulher que havia cuidado das meninas por 2 anos. Quando chegaram a Vale Esperança, o sol estava se pondo, pintando o céu de cores douradas e rosadas. Rafael parou a carroça em frente à casa da irmã de Zé e se virou para Helena. "Então, qual é sua decisão?" Helena olhou para as mãos entrelaçadas no colo, organizando os pensamentos. "Suas filhas são meninas maravilhosas", disse ela. "E sua casa é linda, sua fazenda próspera. Qualquer mulher seria sortuda em fazer parte disso." "Mas?" perguntou ele, percebendo a hesitação em sua voz. "Não há mas", disse ela, levantando os olhos para encontrar os dele. "Aceito sua proposta, Sr. Rafael. Caso-me com o senhor." O alívio no rosto dele foi evidente. "Tem certeza?" "Tenho. Não posso prometer amor, assim como você não pode. Mas posso prometer dedicação às suas filhas, cuidado com sua casa e respeito por nossa parceria."
Rafael estendeu a mão e Helena a apertou, selando o acordo que mudaria as vidas de ambos para sempre. Então nos casaremos no sábado que vem, disse ele. Darei início aos preparativos amanhã. A semana que antecedeu o casamento passou como um borrão de atividade febril. Helena passou os dias na casa de Conceição, ajudando com as tarefas domésticas em troca da hospedagem e preparando-se mentalmente para sua nova vida. Conceição, que havia se afeiçoado à moça órfã, insistiu em costurar um vestido de casamento simples, mas elegante, usando tecido azul claro que Rafael havia comprado na loja de tecidos da cidade. Não é branco como manda a tradição, disse Conceição, alfinetando a bainha, mas azul é a cor da esperança e da paz. Acho que combina com sua situação. Helena se olhou no espelho e viu uma noiva diferente de qualquer uma que havia imaginado ser. Não havia o brilho de uma paixão ardente em seus olhos, mas também não havia desespero. Havia uma determinação serena, uma aceitação madura de que sua vida estava tomando um rumo inesperado, mas não necessariamente infeliz. Durante a semana, Rafael veio à cidade 2 vezes para tratar de assuntos relacionados ao casamento. O padre Miguel havia concordado em celebrar a cerimônia na pequena capela da fazenda no sábado à tarde. As testemunhas seriam Zé e sua esposa, Conceição e seu marido e alguns vizinhos próximos de Rafael. Será algo bem simples, explicou Rafael durante uma de suas visitas. Mas pensei que talvez quisesse convidar alguém especial da cidade. Helena balançou a cabeça tristemente. Não tenho família e as poucas amizades que tinha se afastaram depois que perdi a casa. As pessoas ficam desconfortáveis perto da desgraça alheia, como se fosse contagiosa. A observação amarga fez Rafael franzir o senho. Então faremos nossa própria família, disse ele simplesmente. As meninas mal conseguem conter a ansiedade, especialmente Sofia. Ela tem perguntado todos os dias quando a moça bonita vai voltar para casa. No dia anterior ao casamento, Helena fez uma visita inesperada ao cemitério da cidade para se despedir do pai. Ajoelhou-se diante da cruz simples que marcava o túmulo de Manuel Mendes e conversou com ele como se ele pudesse ouvi-la. Papai, murmurou, sei que o senhor queria que eu me casasse por amor, como o senhor e mamãe fizeram, mas as circunstâncias são outras agora. Rafael parece ser um homem bom e suas filhas precisam de cuidados. Acho que o senhor aprovaria. Ele me tratará com respeito e eu terei um propósito na vida. O vento balançou as árvores ao redor do cemitério e Helena escolheu interpretar isso como aprovação paterna. O sábado amanheceu claro e ensolarado, como se o céu abençoasse a união prática que estava prestes a acontecer. Helena acordou com um frio no estômago, mas não era arrependimento. Era apenas o nervosismo natural de alguém que está prestes a mudar completamente de vida. Conceição a ajudou a se vestir e arranjar os cabelos em um coque baixo, ornamentado com pequenas flores silvestres que haviam colhido na manhã anterior. No espelho, Helena viu uma noiva bonita e digna, mesmo que não radiante de felicidade. Rafael chegou ao meio-dia, conduzindo a carroça decorada com fitas brancas, claramente trabalho das meninas. Ele usava seu melhor terno, de tecido escuro, e estava visivelmente nervoso. Está linda, disse ele quando a viu, e Helena percebeu que ele falava sinceramente. A viagem até a fazenda foi silenciosa, ambos perdidos em pensamentos sobre o passo significativo que estavam dando. A capela da fazenda era pequena, mas encantadora, construída pelo avô de Rafael décadas atrás. Dentro, as meninas esperavam com Dona Antônia, ambas usando seus melhores vestidos e com os cabelos enfeitados com fitas. Sofia correu para Helena assim que ela entrou. "Você está muito bonita!" exclamou. "Igual a uma princesa!" Clara, mais contida, sorriu timidamente. Depois da cerimônia,
Você vai ser nossa mamãe de verdade? Vou ser sua madrasta, corrigiu Helena gentilmente, mas vou amá-las como se fossem minhas filhas de verdade. A cerimônia foi breve e simples, mas tocante. O padre Miguel, um homem idoso de barba branca, conduziu os votos tradicionais com uma solenidade que deu peso ao momento. Quando Rafael e Helena trocaram os anéis simples de ouro que ele havia comprado, ambos estavam conscientes de que, mesmo sendo um casamento de conveniência, estavam fazendo promessas sérias diante de Deus e das testemunhas. Pelo poder que me foi conferido por Deus e pela Santa Igreja, declarou o padre, eu vos declaro marido e mulher. Rafael pode beijar sua esposa. O beijo foi casto e respeitoso, mais um cumprimento formal do que uma demonstração de paixão. Mas Helena sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação de pertencimento, de ter finalmente encontrado seu lugar no mundo. Após a cerimônia, houve uma pequena festa na casa. Dona Antônia havia preparado um jantar especial e os vizinhos trouxeram pratos e presentes simples. Helena foi apresentada como a nova senhora da fazenda, e embora alguns olhares curiosos fossem trocados, afinal, todos sabiam da velocidade com que o casamento havia sido arranjado, a recepção foi calorosa. Quando os convidados finalmente partiram e as meninas foram para a cama, Helena se viu sozinha com Rafael pela primeira vez como marido e mulher. Eles estavam na sala, ele servindo 2 copos de vinho que um dos vizinhos havia trazido. Não sei bem o que dizer, admitiu ele, oferecendo-lhe um copo. Esta situação é nova para mim também. Podemos brindar ao nosso acordo, sugeriu Helena, e a esperança de que seja benéfico para todos os envolvidos. Eles brindaram e Helena notou que as mãos de Rafael tremiam ligeiramente. Era reconfortante saber que ela não era a única nervosa. Sobre esta noite, começou ele, mas ela o interrompeu. Eu entendi os termos do nosso acordo, disse ela suavemente. Não há pressa para nada. Somos estranhos que concordaram em ser parceiros. Se algum dia isso mudar, será natural e gradual. O alívio no rosto dele foi visível. Obrigado pela compreensão. Preparei o quarto de hóspedes para mim. Você pode usar o quarto principal. Naquela primeira noite, como mulher casada, Helena se deitou na cama grande onde a primeira esposa de Rafael havia dormido e, eventualmente, morrera. Não era um pensamento reconfortante, mas ela estava cansada demais para se incomodar. Pela primeira vez em semanas, tinha um teto seguro sobre a cabeça, um futuro estável e um propósito claro, cuidar de 2 meninas que precisavam de uma figura materna. Os primeiros meses de casamento foram um período de adaptação constante para todos os envolvidos. Helena descobriu que administrar uma fazenda era muito mais complexo do que havia imaginado. Além das tarefas domésticas habituais, cozinhar, limpar, lavar roupas. Havia questões como supervisionar a produção de queijos e manteigas, cuidar da horta, preservar carnes e vegetais e gerenciar os suprimentos para uma família de 5 pessoas. Dona Antônia foi, simultaneamente, uma bênção e um desafio. Sua experiência era inestimável. Ela conhecia as preferências de cada membro da família, os ritmos da fazenda, os segredos para manter a casa funcionando suavemente. Mas também estava acostumada a ser a senhora da casa, e entregar o controle para uma mulher mais nova não era fácil. As tensões vieram à tona na 3ª semana após o casamento, quando Helena decidiu reorganizar a despensa de acordo com seu próprio sistema. Sempre organizamos assim, disse Dona Antônia rigidamente, observando Helena mover potes e cestas. Lucia gostava dessa forma. Eu entendo, respondeu Helena pacientemente, mas este sistema me parece mais eficiente. E agora sou eu quem cozinha na maioria das vezes. Lucia cozinhava muito bem. As meninas estão acostumadas aos pratos dela. A comparação constante com a primeira esposa estava se tornando um problema.
Helena sabia que Dona Antônia não fazia isso por malícia. Ela genuinamente amara a filha e ainda sentia sua perda profundamente. Mas as comparações faziam Helena se sentir como uma substituta inadequada, uma sombra tentando preencher o espaço de alguém perfeito. A situação chegou ao limite quando Sofia ficou doente com febre e Dona Antônia praticamente afastou Helena dos cuidados com a menina. Lucia sempre fazia chá de erva doce quando elas ficavam doentes, disse ela, preparando a bebida, e colocava panos frios na testa assim, do jeito que elas gostam. Helena observou, sentindo-se inútil e excluída. Quando Rafael voltou do campo e encontrou as duas mulheres em tensão silenciosa ao redor da cama de Sofia doente, soube que precisava intervir. Naquela noite, após Sofia estar se sentindo melhor, ele pediu para conversar com Dona Antônia na varanda. Mãe Antônia, disse ele respeitosamente, eu entendo o quanto você amava Lucia e sei que Helena nunca poderá substituí-la completamente. Mas Helena é minha esposa agora e precisa ter autoridade sobre esta casa e sobre as meninas. Dona Antônia ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as montanhas escurecidas. Eu sei, disse finalmente. É só que, às vezes esqueço que Lucia se foi. E quando vejo Helena fazendo as coisas de forma diferente, é como se estivesse apagando os últimos vestígios da minha filha. Lucia nunca será apagada, disse Rafael gentilmente. Ela está no coração das meninas, no meu coração, no seu. Mas Helena merece a chance de criar seus próprios métodos, suas próprias tradições com as meninas. A conversa foi um ponto de virada. Dona Antônia, embora ainda ocasionalmente saudosa, começou a dar mais espaço para Helena assumir seu papel. E Helena, compreendendo melhor a dor da sogra, passou a incluí-la mais nas decisões, pedindo conselhos e valorizando sua experiência. Com as meninas, a adaptação foi mais fácil. Clara, inicialmente reservada, gradualmente se abriu quando percebeu que Helena genuinamente se importava com ela. Uma noite, quando Helena a estava ajudando com a leitura, Clara perguntou: "Você gosta de ser nossa madrasta?" "Muito", respondeu Helena sinceramente. "Vocês duas tornaram minha vida muito mais feliz. Você não sente falta de ter seus próprios bebês?" A pergunta inocente tocou uma ferida que Helena nem sabia que existia. Ela havia pensado pouco sobre maternidade biológica, focada como estava em sobreviver. Mas agora, vivendo com essas duas meninas preciosas, começava a compreender o instinto maternal que havia nela. "Vocês são como minhas próprias filhas", disse ela, beijando a testa de Clara. "E quem sabe, talvez um dia eu e seu papai tenhamos mais bebês para completar nossa família." Sofia, que havia estado fingindo dormir, abriu os olhos imediatamente. "De verdade? Podemos ter um bebê?" Helena riu. "Talvez um dia, quando todos estivermos prontos." Foi nessa noite que algo mudou entre Helena e Rafael. Quando ela saiu do quarto das meninas, ele estava esperando no corredor. "Ouvi a conversa", disse ele. Sobre bebês." Helena sentiu o rosto esquentar. Foi apenas uma conversa hipotética. "Foi?" perguntou ele, e havia algo diferente em seus olhos. "Helena, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, seu coração acelerando. "Você se sente feliz aqui, de verdade? Não apenas grata ou resignada, mas feliz?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela parou para pensar honestamente sobre os últimos meses. "Sim", disse finalmente, "eu me sinto feliz, mais feliz do que pensei que seria possível quando estava naquela tempestade, sem ter onde ir." Rafael deu um passo mais perto. "E eu, como marido, não o casamento que você sonhou, eu sei, mas você se sente confortável comigo?" Helena estudou seu rosto na luz suave do corredor. Nos últimos meses, havia aprendido a ler suas expressões, reconhecer seus humores. Sabia quando ele estava preocupado com o gado,
quando estava orgulhoso de suas filhas, quando estava cansado após um longo dia. E havia momentos, como agora, quando via algo mais profundo em seus olhos. Muito confortável, admitiu ela, mais do que pensei que seria possível. Helena, disse ele, sua voz baixa e hesitante. Nosso casamento começou como um acordo prático, mas para mim se tornou algo mais. Você trouxe vida de volta para esta casa, alegria para as meninas e para mim. Ele parou, como se lutasse para encontrar as palavras certas. Para você? Encorajou ela, seu coração batendo forte. Para mim, trouxe esperança. Esperança de que posso ser feliz novamente. De forma diferente de antes, mas real. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos. Rafael, não precisa dizer nada agora, disse ele rapidamente. Só queria que soubesse que você se tornou muito mais do que uma parceria conveniente para mim. Se algum dia você sentir o mesmo. Ela não o deixou terminar. Em um movimento impulsivo, ficou na ponta dos pés e o beijou. Não foi o beijo casto de casamento, mas algo real e cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu sinto o mesmo, sussurrou ela. Não é o amor que as pessoas cantam em músicas, mas é real. É construído em respeito e cuidado mútuo, e acho que pode ser mais duradouro do que paixão. Naquela noite, Rafael não dormiu no quarto de hóspedes. E embora seu relacionamento físico tenha se desenvolvido gradualmente com ternura e paciência, foi o início de algo que nenhum dos dois havia esperado encontrar. Um amor maduro, construído sobre bases sólidas de companheirismo e respeito mútuo. 6 meses após seu casamento de conveniência, Helena descobriu que estava esperando um filho. Quando contou a Rafael, viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de alegria misturadas com uma sombra de medo, memórias da perda de Lucia no parto ainda vivas em sua mente. Desta vez será diferente, disse Helena, segurando suas mãos. Somos diferentes. Nossa história é diferente. E foi. Helena deu à luz um filho saudável 9 meses depois, com Rafael segurando sua mão durante todo o trabalho de parto. Clara e Sofia se apaixonaram imediatamente pelo irmão mais novo. E Dona Antônia encontrou nova energia cuidando do bebê que ela via como uma segunda chance de ser avó. Anos depois, quando amigos perguntavam sobre sua história de amor não convencional, Helena sempre dizia a mesma coisa. Às vezes, os melhores casamentos não começam com paixão ardente, mas com 2 pessoas dispostas a construir algo bonito juntas. O amor pode crescer da gentileza, do respeito, da vida compartilhada, e quando cresce assim, tem raízes profundas. Rafael concordava, acrescentando, eu precisava de uma mãe para minhas filhas e Helena precisava de abrigo. Mas acabamos descobrindo que também precisávamos um do outro, de maneiras que nem imaginávamos. Às vezes, Deus usa tempestades para nos levar exatamente onde precisamos estar. A fazenda Águas Claras se tornou lar de uma família feliz e próspera. Clara cresceu para se tornar professora. Sofia se casou com um jovem médico da cidade vizinha. E o filho de Helena e Rafael seguiu os passos do pai na agricultura. A história deles se tornou lenda na região. A do fazendeiro que ofereceu casamento a uma moça desamparada na tempestade, e como esse acordo prático se transformou em uma das uniões mais sólidas e felizes que qualquer um na redondeza já havia testemunhado. E sempre que tempestades passavam pela região, Helena se lembrava daquela noite no café do Zé, quando a chuva e o desespero a levaram para os braços de um homem que se tornaria não apenas seu marido, mas seu melhor amigo, seu companheiro de vida, e o pai dos filhos que ela nem sabia que queria, até encontrá-los esperando por ela em uma fazenda nas montanhas.